Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui eu vou mostrar para vocês uma outra estratégia para você conseguir atingir o objetivo de criar listas de validação encadeadas ou dependentes. Esse problema é um pouco antigo, tanto é que eu comentei que é uma outra estratégia porque já existe uma solução para isso, bastante comentada na internet, porém ela exige que você faça uma transformação muito grande dos seus dados. Você tem que pegar a sua tabela, transformar ela da orientação vertical de colunas e linhas para horizontal para você conseguir atingir o efeito. E eu consegui aqui, através de uma outra estratégia, para atender as necessidades de um cliente, e vocês sabem, a pressão faz diamantes, eu consegui chegar num ponto, em uma outro formato de conseguir chegar no mesmo objetivo, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para um efeito de comparação, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que mostra exatamente como fazer isso do outro formato, do formato que eu vou chamar aqui de tradicional, que é um vídeo que eu gostei bastante, explica muito bem como é que isso é conseguido, e aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma outra forma. Vamos lá num passo a passo. O que eu quero fazer aqui então? Eu tenho uma lista, na verdade uma pequena tabela de uma lista de cidades e estados bem enxuta para facilitar o exemplo para vocês. Eu tenho aqui cidades que estão separadas por estado, ok? E uma das exigências para que isso funcione, que eu vou fazer para vocês aqui funcione, é que esteja minimamente ordenado, pelo menos pela coluna em que você vai fazer a primeira pesquisa. No caso, eu vou querer selecionar o estado antes e depois eu vou querer selecionar as cidades daquele estado. Então, tem que estar organizada por estado, nesse caso. Primeiro os estados, as cidades de um determinado estado, depois as cidades de um outro determinado estado. Vocês vão entender conforme eu for avançando com o tutorial. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma lista de estados, ok? E uma lista de estados únicos para eu poder criar uma lista de validação a partir disso. O jeito mais fácil de fazer isso é pegar essa lista de estados, eu vou dar um copiar, vou colar aqui, e aqui no menu de dados eu tenho uma funcionalidade chamada remover duplicatas. Com esse range selecionado, eu clico em remover duplicatas, sem precisar mexer muito, sem estender seleção, eu vou clicar em OK e pronto. Eu tenho uma lista de valores únicos desta lista que eu acabei de extrair. É até bom que você faça isso, que você não corre o risco de erros de digitação. Tudo bem? Tem essa lista de validação e eu vou criar aqui logo do lado algo como selecione o estado, maiúscula é melhor, 2 pontos, aumento, e aqui do lado eu vou criar a tradicional lista de validação, que como todo mundo já sabe, eu quero preencher com os estados que estão lá cadastrados. Selecionei a região de estados e pronto, está lá a minha lista de estados tal como eu queria. E eu vou logo abaixo fazer o que? Selecione a cidade. E o efeito que eu quero aqui, pessoal, é que eu liste, depois que eu seleciono um estado, por exemplo, Bahia, apareça aqui para mim somente as cidades que pertencem ao estado da Bahia, conforme está organizado aqui na minha pequena tabela. Aqui à esquerda, em o meu set de dados. Eu não posso fazer uma lista de validação com tudo isso, porque senão eu vou me perder. E então eu vou criar aqui um truque para conseguir esse efeito seguindo essas regras que eu acabei de descrever para vocês. E para isso eu vou precisar de 3 funções. Fazer uso de 3 funções muito bem conhecidas. Eu vou discorrer muito rapidamente sobre elas e para não deixar o tutorial muito comprido. A primeira delas é a função corresp, correspondência. A segunda função que eu vou fazer uso é a função cont+c. Estou colocando aqui na tela só para vocês terem uma referência. E por último, a mágica e poderosa função desloc. Dessas 3, pessoal, eu tenho um vídeo que o link vai estar aqui na descrição, que explica com muitos detalhes como funciona a função desloc, como você faz uso dela, porque tá lá no vídeo, assistam, vale a pena, tá muito bacana. Eu preciso dessas 3 funções mágicas para atingir esse objetivo. O que o corresp vai fazer para mim? Deixa eu aplicar aqui. Primeiro, a função corresp, não vou muito a fundo na função, pessoal.
Eu vou, a partir de um valor procurado, que vai ser o meu estado, eu vou procurar esse valor na minha matriz. A matriz é a matriz de estados da minha planilha original, ou seja, da minha tabela original, não da lista de estados únicos. E o tipo de correspondência aqui que eu vou colocar é 0, porque existe aqui alguma função matemática de comparação que a gente não precisa fazer uso dela. Eu vou deixar como 0 e é o que eu preciso. Eu vou clicar em OK e o resultado que me é dado é 1. Porque eu selecionei Bahia. Se eu selecionar, por exemplo, aqui São Paulo, ele vai me retornar 4. E se eu selecionar, por exemplo, Rio de Janeiro, ele vai me retornar 10. O que que isso significa? Significa que ele está me dando a referência, ou seja, a partir nessa matriz que eu passei para você, qual que é a primeira incidência desse critério que eu estou fazendo busca. No caso da Bahia, é o primeiro que ele acha, então por isso que ele colocou 1. Na lista, São Paulo está onde? Está na posição 4. 1, 2, 3, 4. Por isso que o Rio está aqui, na 10. Tudo bem? Se a gente fizer a contagem aqui do lado muito rapidamente, vou fazer um auto-preenchimento aqui para vocês terem uma referência, preencher série. Rio de Janeiro está na 10. E se eu selecionar Paraná, muito provavelmente eu vou ter o resultado 7 lá no meu Corresp. Correto? Corretíssimo. Não preciso disso, eu vou apagar aqui. E essa é a minha primeira função. A segunda é o conte-c. O conte-c para quê? Para que eu faça a contagem de incidências deste valor nesse intervalo. Novamente, a minha lista de estados da tabela original. O meu critério é o estado que está selecionado. Veja que eu estou sempre referenciando as mesmas coisas nessa planilha aqui. Fechei e conte-c igual a 3. Por quê? Eu tenho 3 correspondências de Paraná. Eu também tenho 3 de Bahia, eu também tenho 3 de São Paulo, mas o Rio de Janeiro eu só tenho 2. Pronto, atualizou aqui. Muito bem, e por fim eu preciso da função de sloc. Muito resumidamente, pessoal, uma das grandes características da função de sloc é que ela não retorna somente resultados únicos, ou seja, o resultado de uma conta, ela retorna uma lista. E muitas vezes essa lista ela não pode ser colocada numa célula, porque por isso que muitas vezes você faz uso da função de sloc, ela retorna um erro, porque ela não está retornando somente o resultado, está retornando um conjunto de resultados. E é isso que a gente precisa para conseguir aplicar uma lista de validação em cima disso. Eu vou criar aqui, aplicar a função de sloc aqui, com base nesses valores que eu alimentei aqui e com base nos valores de retorno da função Corresp e da função conte-c. Novamente, mais detalhes sobre a função de sloc você tem no vídeo que o link está aqui na descrição, muito bem detalhado. Eu vou mencionar como referência, ou seja, a partir de onde eu quero fazer a busca desse dado, é a primeira célula da tabela da lista de cidades que eu quero retornar. Muito bem. Linhas. Colunas, deem uma olhada com detalhes na lista de parâmetros que a função de sloc está pedindo para mim. Eu preciso mencionar o número de linhas e colunas em questão de expansão e altura e largura que eu quero retornar. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? A quantidade de linhas que eu vou fazer de deslocamento, pessoal, eu vou selecionar como o resultado da função Corresp. Já explico isso para vocês logo mais. Em relação a colunas, eu não vou fazer mudança alguma, então eu vou mencionar somente 0, não quero fazer nenhuma navegação dentro do meu range de dados. A altura é a contagem que eu fiz de dados em relação àquilo que eu estou selecionando. E como último parâmetro, a largura, não vou manter somente a largura 1, porque eu quero ficar naquela mesma lista. Mais detalhes no vídeo, pessoal. Assistam para vocês entenderem como é que a função de sloc funciona. Nem precisa entender, basta fazer uso aqui que já funciona muito bem. E eu vou fechar. Tudo bem? Eu retorno. Ele me retornou alguma coisa, mas esse valor ele não pode ser colocado numa célula. Como eu havia comentado para vocês, o sloc ele funciona retornando um ou mais valores. Aqui ele provavelmente me retornou mais coisa, então eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, eu vou copiar esse sloc. Eu vou manter ele aqui na célula, pessoal, só que com uma apóstrofe antes. E quando você faz isso, você mantém em formato de texto aqui dentro, só para referência. E aqui no Selecione a minha cidade é que eu vou aplicar a mágica.
na lista de validação eu vou colocar exatamente aquela fórmula que eu digitei lá para vocês. E eu vou clicar em OK e vamos ver o que acontece. No caso ele listou somente Xerém para mim, com base na seleção do Rio de Janeiro, porque tem um truque aqui, pessoal. Desloque, eu tenho aqui a referência, eu tenho aqui o H4, que é a primeira, na verdade a H4 está sendo essa célula aqui de correspondência, que está me retornando onde inicia, mas ele está pulando uma linha. Então para funcionar direito eu teria que colocar aqui -1. Ou seja, para voltar uma célula antes. Se eu fizer isso lá na minha lista de validação, vocês vão ver que... Ops, preciso selecionar a célula correta. Validação, aqui na H4 eu vou digitar -1. O resultado agora é Rio de Janeiro e Xerém. E se eu selecionar, por exemplo, Bahia, o que vai aparecer aqui embaixo para mim? Salvador, Porto Seguro e Juazeiro. E se eu colocar aqui, por exemplo, São Paulo, está aqui Ribeirão Preto, São Paulo e Santos, tal como está definido aqui, pessoal. Listas de validação dependentes, sem precisar fazer uma alteração muito brusca na tua lista, na tabela de dados que você define. Bastando que você deixe isso aqui em ordem, isso vai funcionar muito bem. É claro, eu não preciso deixar essas funções corresp e condice aqui fora. Eu posso englobar tudo dentro da função desloque. Ou seja, no caso... Para efeitos de comparação, vou colocar aqui função completa. Função completa. Para este caso, para essa planilha aqui, ela ficaria dessa forma. Vou pegar aqui a função desloque. Vou colocar ela aqui. E onde eu tenho H4, que é toda a função corresp, eu colocaria aqui. Corresp, e onde eu estou fazendo referência ao condice, eu colocaria aqui, no caso, o meu H5. E toda essa função, se eu também pegar ela aqui, pessoal, dá um enter, eu vou lá na minha lista de validação e vou agora colar essa função completa aqui, que agora ela é independente. Vamos ver se ela está funcionando ainda. Paraná, eu tenho aqui Curitiba, Maringá e Londrina. Ou seja, essa aqui seria a função toda sem precisar dessas duas dependências de célula aqui. Esse é um truque curto, tem aí um pouco de complexidade para você entender como é que as funções do Excel trabalham para você. Existe só um requisito, que foi como eu comentei para vocês, que vocês mantenham pelo menos a coluna que está fazendo a referência em ordem, que a função vai funcionar muito bem. É uma segunda opção, uma opção bastante bacana e, enfim, tá aí. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam um bom uso dessa lista. Eu ainda não cheguei no ponto de chegar numa terceira lista dependente, mas sem precisar de um código VBA, mas se eu conseguir chegar lá, eu venho até aqui e compartilho com vocês. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.